Agora sim, hein, pessoal? Agora sim. Boa noite a todos. Que legal, hein? Sueli, André, João, Coutinho, a Raimari. Que legal. Boa noite, doutoras, doutores, tudo bem? Vamos iniciar mais um curso, hein? Mais um curso de realização de imóveis. E a ideia, de fato, é a gente sair daqui muito preparado dessa noite aqui, tá bom? Bem preparado para poder fazer o atendimento prévio ao nosso cliente. Vamos iniciar. Legal. Deixa eu ver. Assim, liberado. Som funcionando, câmera também. Ok, vamos lá? Vamos iniciar então. Ótimo. Deixa eu ver. Legal. Olha o André de Pernambuco, Recife, hein? Que legal. Tive a oportunidade de conhecer Pernambuco algumas vezes, prestando serviço, audiências. Que lugar encantador, hein? Que lugar encantador. Aquele calçadão, né, de Recife, lugar maravilhoso. Parabéns, André. Me fala uma coisa, André, você vai passear na praia ali à noite? Você aproveita esse calçadão maravilhoso? Que delícia, hein? Que legal. Sueli, Raimari, João Coutinho, a Sueli também, que legal. Todo mundo aqui. Vamos iniciar então, né? Vamos falar um tema tão importante. Vamos lá. Lembrando que no curso de hoje, o professor não vai prometer para você dígitos, né? Dinheiro, 10 dígitos, 20 dígitos, não, nada disso. A ideia é prometer conhecimento. Você tem que atender o seu cliente, ter condições de escolher, orientar o seu cliente o melhor caminho para regularizar o imóvel. Como que funciona esse atendimento? Como que é feito? Como usar os instrumentos para ajudar o nosso cliente? É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer na tua vida, essa diferença. Porque na vida não adianta, não é um curso de uma noite, um curso de um dia, um curso de um mês que vamos mudar a nossa vida, né? Não caia em golpe. Tudo que é fácil nessa vida, desconfie, viu, gente? Desconfie porque nada é fácil. Tudo é um estudo, é uma atualização constante. Não existe essa questão do melhor ramo da advocacia, os maiores honorários da advocacia. Não, isso não existe. O que existe é a gente estudar, se especializar. Quando você se especializa, a chance de dar certo é maior, porque você conhece daquele assunto, você é um especialista, as pessoas valorizam mais. Então, cuidado para não cair em golpe, né? Eu só posso ajudar você a conhecer o assunto se eu venci no que me propus fazer. Agora eu não posso falar, você vai ganhar os maiores honorários de advocacia e muitas vezes nem advogado eu sou, advogada, então cuidado, né? As coisas mudaram e a gente não pode cair em golpe não é justo. Então, quero dar uma boa noite, um abraço a todos, obrigado, você que compareceu, a Sueli, a Rafaela que está aqui também, Rio Grande do Norte, legal, André, Mari, Sueli, todos, tá? Todos vocês. Vamos iniciar então essa aula com muito carinho, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar então. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis, o que eu quero trazer para você? Nós precisamos entender alguns pontos para poder orientar bem o nosso cliente, para poder orientar e instruir da forma adequada. Cuidado, tudo começa pelo início. Quando você é procurado pelo seu cliente a regularizar o imóvel dele, é porque ele não tem propriedade, ele tem posse. Ele comprou através, ela, o casal, a família, comprou através de um contrato de gaveta, posse. Talvez uma escritura pública que não conseguiu registrar, uma carta de adjudicação, uma carta de rematação, direitos hereditários, compra e venda por instrumento particular. Quando o cliente nos procura e ele não tem a propriedade, o que ele tem é posse. Posse, é isso que ele tem. Quando ele tem a propriedade, ele não vai procurar você para regularizar o imóvel. O cliente nos procura quando de fato ele tem um contrato de gaveta, uma escritura pública, uma sentença, mas não tem o nome dele lá no cartório de imóveis. O nome dele, dela, né? Deles. Quando nós falamos de regularização de imóveis, o que eu quero trazer para você? Esse assunto é muito importante e merece uma atenção especial. Nós temos
3 caminhos para regularizar um imóvel no âmbito registral, hein? No âmbito registral. O primeiro caminho para regularizar um imóvel no âmbito registral são as ações judiciais. Várias ações, muitas ações. Existe a ação de uso capião, ação judicial de uso capião, ação judicial de retificação de área, ação judicial de demarcação e divisão de terras, ação judicial de adjudicação compulsória, inclusive na modalidade inversa. Olha quantas ações nós temos judiciais para proporcionar ao nosso cliente a regularização do imóvel. Cuidado, nós temos 3 caminhos, hein? O professor está falando do primeiro caminho. O segundo caminho para regularizar um imóvel no Brasil, de fato, é o extrajudicial. Nós temos vários meios, mecanismos para utilizar o extrajudicial. Nós podemos regularizar um imóvel de forma extrajudicial de diversas formas. Eu diria que a que deu super certo, mega certo, foi o inventário, né, gente? O inventário extrajudicial. De fato, o inventário extrajudicial foi uma grande inovação na época. O inventário extrajudicial e também o divórcio, né? Extrajudicial. Magnífico, sensacional. Quando nós falamos do inventário extrajudicial, de fato, muita gente deixou de fazer o inventário judicial e passou a fazer no cartório. Então deu muito certo. O divórcio também. Só que cuidado, né? Não deu tão certo no uso capião extrajudicial. Não que nós não usamos sim. O professor foi o terceiro advogado do Brasil a fazer o uso capião extrajudicial, o registro. Mas não usamos do jeito que achávamos que iríamos usar. Porque tem situações que não dá. Tem situações que eu não consigo usufruir do meio extrajudicial. E o mesmo parece ocorrer com a adjudicação compulsória extrajudicial. Mas eu entendo que a adjudicação compulsória extrajudicial, a hora que sai um provimento, a hora que a gente de fato tiver uma regulamentação melhor, vai pegar mais que o uso capião. Então nós temos o extrajudicial. O que é o extrajudicial? Eu utilizo um tabelião de notas para lavrar uma escritura pública para substituir o processo. Tabelião de notas, cartório, é delegação do Tribunal de Justiça, é o Poder Judiciário atuando de forma indireta. Então quando eu utilizo o cartório, eu vou substituir uma ação judicial pela escritura pública. Escritura pública de divórcio, escritura pública de inventário, escritura pública de uso capião, escritura pública de adjudicação compulsória, escritura pública de retificação de área, que tem também. Então nós temos várias escrituras públicas que podem, em alguns casos, substituir o processo judicial, no fórum. Para dar como exemplo aqui, nem sempre dá para levar para o cartório. No caso do inventário, se eu não tenho os requisitos para um inventário extrajudicial, não dá para fazer. Não é toda partilha que eu consigo fazer no cartório. A regra do inventário extrajudicial para que eu possa usar no caso prático, que tem a previsão legal no CPC, no 610, confere aos herdeiros a opção, no curso do inventário judicial, solicitar a suspensão pelo prazo de 30 dias e tentar resolver de forma administrativa, mas nem sempre dá. Porque a regra do inventário extrajudicial é o que? A maioridade. A capacidade de todos os herdeiros, incluindo os herdeiros emancipados. Né? Consenso sobre a divisão dos bens do falecido após o desconto das dívidas, outro ponto importante também. A ausência de testamento ou testamento caducado ou revogado. E também não haver bens no exterior, né? Também é outro requisito, também é um requisito importante. Então, nem sempre eu consigo usar o cartório em virtude de falta de requisito. Isso acontece com o inventário, acontece com o divórcio. No caso do uso capião extrajudicial, muitas vezes acontece porque o cartório ele é conservador e não faz o registro, entende que existe um risco para o cartório. Também não conseguimos fazer o uso capião extrajudicial porque o cliente não tem documentos, poucas provas. Quando nos procura já existe uma iminência, já existe um litígio, ele foi citado, talvez uma possessória, uma petitória. Então, nem sempre dá para fazer o uso capião extrajudicial. Então, olha que assunto importante. Quando nós falamos aqui de temas importantes, o extrajudicial, o grande avanço que nós tivemos no direito, no extrajudicial, foi a partir da previsão legal da Lei 11.441 de 2007. A Lei 11.441 de 2007 foi, de fato, a previsão legal do inventário extrajudicial, que, de fato,
trouxe a possibilidade de se realizar o inventário extrajudicial, alterando os dispositivos do Código de Processo Civil de 1973. Então foi um grande avanço. O novo CPC, ali no 610, parágrafo 1º e parágrafo 2º, trouxe a possibilidade de fazer inventário extrajudicial. E a regra, herdeiros maiores, capazes, consenso em relação à partilha, ausência de testamento, presença obrigatória do advogado defensor público. Essa ainda são as regras, salvo algumas exceções, algumas mudanças que nós tivemos. Então nós tivemos algumas situações que tivemos mudança de fato. Então surge o extrajudicial, a regularização de um imóvel com inventário, com divórcio, e a partir desse momento, esse modelo deu certo, isso foi transferido a outras situações, a outras ações também, que não deram tão certo assim, como aconteceu com o caso do inventário extrajudicial. Mas nós não podemos esquecer que não é só extrajudicial que dá para resolver e fugir do fórum. Nós temos também a possibilidade de regularizar um imóvel através da forma administrativa. E aí eu trago para você a REURB, né? A REURB é uma forma de você regularizar um imóvel de forma administrativa. Ou seja, você não vai procurar o cartório, você não vai procurar o Poder Judiciário, vai procurar a prefeitura, o município. Vai peticionar, seja físico ou seja digital, depende do município. Desculpem a voz do professor, viu? O professor pegou uma virose, o professor está com a garganta muito ruim, viu, gente? Eu vou pingar mais um próprio, eu ia falar brócolis, é difícil, hein? O própolis, né? Para melhorar. Pronto, só para voltar ao normal. Só para a voz não sumir. De fato, a terceira forma que nós temos para regularizar o imóvel é a REURB, né? A regularização administrativa. E quando eu falo de regularização através da REURB, é um excelente passo. Você faz um requerimento, você vai checar primeiro se existe essa comissão de regularização fundiária na prefeitura. Se existe, você vai fazer um requerimento, como se fosse uma petição inicial, respeitando o artigo 319, e vai requerer. No município, na prefeitura, vai protocolar, vai solicitar na comissão de regularização fundiária a regularização fundiária urbana, REURB, que nada mais é que o procedimento administrativo para a regularização de imóveis, julgado pela comissão de regularização fundiária da prefeitura. Muitas prefeituras possuem essa comissão de verdade, sensacional, né? Comissões boas, profissionais bem preparados. O problema é, o Brasil é muito grande, muitas prefeituras diferentes. Nós temos algumas prefeituras que, de fato, existe essa comissão de regularização fundiária de fachada, né, gente? Não existe de verdade, aí você não consegue regularizar nada. Mas fica um elogio para as que existem de verdade, não de fachada. Você faz o requerimento via processo físico ou digital, depende da prefeitura, se tem sistema para isso ou não. Isso vai ser distribuído, protocolado, cai na prefeitura, comissão de regularização fundiária, e existe o início dessa regularização fundiária urbana, a REURB, que é o procedimento através do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas zonas urbanas ou também de expansão urbana. Então, a REURB é uma grande, de fato, proposta que virou realidade. Gosto muito. Eu costumo dizer que a REURB tem dado mais certo que muitas dos campeões extrajudiciais, que a gente não sabe triar, que acaba levando para o cartório. Então, precisa tomar cuidado. Eu presto muito serviço de mentoria para advogados, corretores, corretoras. Eu atendo muitos advogados. Tenho a honra de atender muitos colegas advogadas, corrigindo a peça, discutindo teses, corrigindo recurso, treinando para uma audiência. A mentoria que é realizada presencial no meu escritório ou de forma online, né, na nossa plataforma. E eu atendi uma senhora hoje de manhã, foi o atendimento das 11 horas. Advogada, uma senhora muito educada, muito simpática, Carmen. E essa senhora me falou: professor Júlio, eu fiz um curso na internet, prometeram para mim grandes honorários, prometeram para mim dígitos, e eu tentei de todo jeito, o primeiro cliente que apareceu em regularização de imóveis, tentei de todo jeito levar para o cartório. O que aconteceu? Demorou tanto para o cartório falar se ia fazer a escritura pública ou não, de uso campeão extrajudicial, a cliente faleceu, o viúvo, o marido, levou para outro advogado. Então, para você ver como que é, né? Cuidado, gente. Claro que quando dá para resolver no extrajudicial é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho que analisar muitas situações. Provas, conjuntos probatórios, né? Provas.
o cartório local, se ele registra ou não, o tabelião. Preciso analisar muita coisa, a condição financeira do meu cliente. Então não posso jogar no cartório como se fosse uma batata quente achando que vou resolver. Cuidado, hein? Nós temos 3 caminhos para regularizar um imóvel. Anota isso, hein? Você precisa saber isso. 3 caminhos. Você que vai orientar o seu cliente. Judicial, ações judiciais. Extrajudicial, escritura pública, que vai substituir a ação. E eu vou ter que registrar essa escritura pública no cartório com documentos anexos. Via requerimento, pré-notação. E tem a forma administrativa. E a forma administrativa, a REURB, que é a regularização fundiária urbana, via requerimento da Comissão de Regularização Fundiária, que é o procedimento que eu vou regularizar com base no direito de moradia, residências em assentamentos informais localizados nas zonas urbanas ou de assentamento urbano. Vamos lá. Eu quero trazer para você que a REURB ela consiste em diversas medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. A legislação a respeito da REURB nós temos várias, tá? Não é uma só não. No que se refere à legislação a respeito da REURB, existem pelo menos 3 leis principais, que são elas, né? Anote aí. A Lei 6.776, de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo. Outra lei que nos interessa muito é a Lei 11.977, de 2009, Lei do Programa Minha Casa Minha Vida, e temos ainda a Lei 13.465, de 2017, conhecida como a Lei de Regularização Fundiária Urbana, Regularização Fundiária Rural e Urbana. Então, importante. Quando nós falamos de REURB, gente, o que eu quero trazer para você? Nós temos pelo menos 3 tipos de regularização fundiária urbana existentes. Passo a passo da REURB. Você precisa ter em mente que nós temos a regularização fundiária urbana, que se divide em 3 tipos. A primeira seria a regularização fundiária de interesse social, a chamada REURB-S. REURB-S, interesse social. A segunda é a regularização de fato fundiária de interesse específico, a REURB-E. REURB-E. E a terceira é a regularização fundiária inominada, conhecida como REURB-I. Então são 3 tipos de REURB, hein, que nos interessam e interessam muito, hein? Quando nós falamos dessas REURBs, são a que nós vamos usar. E para conhecer melhor, vamos aprofundar o estudo em cada uma delas, tá? Então, anote a primeira então, vai, REURB-S. Vamos aprofundar os nossos estudos aqui. Em relação à REURB-S, o que eu trago para você? REURB-S é a REURB que nós vamos usar para regularizar imóveis, sempre que as condições permitirem, né? Essa regularização ela é aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados de forma predominante, 50% mais 1, por população de baixa renda. 50% mais 1. Assim como declarados em ato do Poder Executivo Municipal. As pessoas cujos lotes precisam regularizar, pertencem, né, a essa categoria de regularização fundiária, não pagam requerimento, hein? Taxas, IPTU, registro no cartório, e o lote é regularizado sem custo nenhum, na REURB-S, tá? O professor está falando aqui na REURB-S. Pagam sem custo nenhum. Então, muito interessante. Nós estamos falando aqui dos ramos, né? Eu não gosto muito de falar que é o ramo mais rentável, não, porque rentável, tudo na vida, gente. Tudo na vida vai ser rentável, tudo. Basta você amar o que você faz, treinar, estudar, se atualizar, se especializar. Seja o que for, um restaurante, o que você abrir, a profissão que você seguir, mas tem que se dedicar. Então tudo é rentável, não existe uma profissão mais rentável que a outra, mas que é uma área muito interessante, que a regularização de imóveis é. E eu quero abrir a sua cabeça hoje para que você saiba que você pode usufruir, né, desse conhecimento que eu estou te passando, cobrando seus honorários. Honorários que vão aí de 5% até 20% do valor do imóvel. De 5% até 20% do valor do imóvel. É uma realidade. Vamos lá. Quando nós falamos aqui então de REURB, regularização fundiária, regularização administrativa, hein? Nós temos 3 caminhos para regularizar um imóvel. Cuidado, vamos voltar do começo? Ó. Volta a fita. Professor Júlio, quantas regularizações dá para fazer no Brasil? Nós temos a regularização registral e a regularização administrativa, correto? A regularização administrativa é a regularização feita nos entes federativos. Entes federativos, União, Estado, Município.
O ideal é que um imóvel esteja regularizado em tudo, no cartório de imóveis, regularização registral, e também na prefeitura. E também no município, né? E também no estado, também na União. Isso é um mundo ideal, regularizado em tudo. O sistema não é interligado. O sistema, infelizmente, não é compacto. Então nós temos o que hoje no Brasil? Muitos imóveis regulares na prefeitura e regularizados no cartório. E imóveis regularizados na prefeitura e irregular no cartório, e vice-versa, né? Então, hoje, o advogado, a advogada que vende o serviço de regularização de imóveis, ele precisa saber que ele vai entregar, em regra, a regularização registral. Pode exercer também a função de regularizar imóveis também nos entes federativos, a chamada regularização administrativa. Muitas vezes precisa da parceria de um engenheiro, arquiteto, para que seja feita uma planta, um grau descritivo, né? Então tem tudo isso, que é a questão de habites, é a questão de alvará, de funcionamento. Então pode o advogado, a advogada, claro, atuar nessa seara também, como um engenheiro atua, como um arquiteto atua muito bem, mas lembrando que é a regularização administrativa. Então, normalmente o advogado, a advogada presta o serviço da regularização registral. Nós temos então duas formas de regularizar o imóvel, a registral e a administrativa, ok? Quando eu busco a regularização registral, eu tenho três caminhos para regularizar esse imóvel. Judicial, são ações judiciais que eu vou usufruir para regularizar esse imóvel, ações judiciais, e tenho também, além das ações judiciais, a forma administrativa e a forma extrajudicial. Extrajudicial, estou falando do quê? Cartório de imóveis, mas também ajuda a participação do cartório tabelião de notas, porque o tabelião de notas também vai lavrar a escritura pública no extrajudicial. E falei aqui também da REURB, a regularização fundiária. Então, tema muito importante, muito interessante, hein? Quando nós falamos aqui de regularização, as três regularizações nos interessam muito. E as três regularizações são formas que nós devemos estudar bastante para conhecer, para aprofundar, porque faz toda a diferença, né? Quando eu conheço essa regularização, eu consigo, de fato, ajudar o meu cliente. Eu consigo regularizar o imóvel da forma menos onerosa para ele, né? Para ela, para eles. Então, é muito importante falar nesse assunto. Quero trazer para você, vamos lá, registro é a transmissão do imóvel, hein? Registro. Averbação são gravames na matrícula, hein? Não vai confundir, hein? Registro é uma coisa, averbação é outra. A averbação são gravames na matrícula, ok? A averbação, quando eu faço, são atos que eu quero gerar publicidade. Averbação. Averbação, eu casei, separei, fiquei viúvo, mudou o endereço da rua, deu o imóvel como em garantia, averbação. Quando eu falo de R de registro, transmissão, em vida ou em morte, ok? O único documento que prova a regularização do imóvel eficaz, de verdade, é a certidão de propriedade atualizada. Os outros documentos não provem. Não adianta, tem muita advogada, tem muita gente, corretor de imóveis, muita gente mesmo, hein? Ainda confunde achando que a escritura pública substitui qualquer documento e já prova a propriedade. Não prova, hein? Escritura pública, formal de partilha, contrato de gaveta, carta de adjudicação, carta de matação, todos esses documentos não vão substituir jamais a certidão de propriedade. O único documento que prova que o nosso cliente é proprietário, proprietários, é a certidão de propriedade atualizada. O restante não prova, tá? O restante, de fato, prova a posse. Um justo título de boa-fé, mas eu só sou dono, proprietário, quando o meu nome está no cartório de imóveis competente. Isso eu consigo fazer prova através da certidão atualizada de matrícula, ou transcrição, né, de 73. Ou a certidão de ônus, ou a certidão, qualquer certidão que eu tenha acesso à matrícula, ao número da matrícula, que é o RG do imóvel, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, é muito importante saber, de fato, que nós temos 3 regularizações fundiárias administrativas importantes. Você tem que saber isso. É fundamental para você ajudar o seu cliente, para você conseguir não errar. Eu falo que hoje nós estamos vivendo um mundo de muitos especialistas, só que as pessoas estão ensinando errado, gente. Prometendo dinheiro, vai com calma. Eu volto a falar, dinheiro é consequência, né? Você tem que amar o que você faz, você tem que estudar, se especializar. Cuidado, hein? Tem muita gente que depois me procura em mentoria e fala mal desses cursos malucos aí que promete dinheiro, promete honorários, promete dígitos. Isso não existe, hein? Você parou para pensar? Essa pessoa quer te ensinar a ficar milionária, será que ela é milionária? Vai pesquisar para ver se ela é milionária, vai ter mais dívida que você, hein? Tá? Então cuidado. Vamos lá, gente, ó. Primeira regularização, judicial. Segunda, extrajudicial.
Estamos falando da terceira regularização, administrativa. A regularização do imóvel de forma administrativa se dá através da regularização fundiária, REURB, que é o procedimento através do qual eu protocolo na prefeitura, na comissão de regularização fundiária e vou pedir a regularização desse imóvel. Existem 3 legislações que vão tratar da REURB, de fato. A Lei 6766, de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo. A Lei 11.997, de 2009, Lei do Programa Minha Casa Minha Vida. E a Lei 13.465, de 2017, que é a Lei da Regularização Fundiária Rural e Urbana. Volto aqui, ó, nós temos 3 tipos de regularização fundiária através de REURB, passo a passo, hein, existentes. A primeira é a REURB-S, chamada REURB, ou Regularização Fundiária de Interesse Social, REURB-S. Segunda, Regularização Fundiária de Interesse Específico, que é a REURB-E. A terceira, a Regularização Fundiária Inominada, que é a REURB-I. Né? A REURB-S, você tem que usufruir dela quando o seu cliente, de fato, requer a regularização aplicável a núcleos urbanos informais ocupados de forma predominantemente com 50% mais um por população de baixa renda, assim declarados em ato pelo Poder Executivo Municipal. As pessoas cujos lotes pertencem a essa categoria de regularização fundiária não pagam nada, né? Não pagam requerimento, taxa de requerimento, não pagam taxas de IPTU, registro no cartório e o lote é regularizado sem custo nenhum. Por isso a REURB-S é interessante porque não gera custo nenhum para o nosso cliente. Já a REURB-E, a segunda espécie de REURB, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados por população não qualificada na hipótese anterior, que seria de baixa renda, 50% mais um. Então, nós utilizamos esse tipo de REURB, nós vamos fundamentar para usar, né, para enquadrar as pessoas que pagam tudo. Verdade, paga tudo. Na REURB-E você paga, específica, né? A REURB-E. A REURB-E paga, né, requerimento, para fazer o requerimento da regularização fundiária, taxas de IPTU, registro no cartório e também os custos de regularização do lote também. Por causa disso, é aconselhável que você sempre verifique a possibilidade da REURB-S. Então, tem que verificar com o profissional da prefeitura, analisar para definir se é possível utilizar ela ou não. E a REURB-I, que eu tinha falado para você, é a regularização fundiária aplicável também via petição, via requerimento, protocolado diretamente na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, mas eu vou usufruir dela aos núcleos urbanos informais. São os núcleos urbanos informais consolidados da data anterior da Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 79. Esse tipo de regularização fundiária, gente, é bem mais raro do que os outros que eu falei. A Lei do Parcelamento do Solo, em seu inciso 5º, informa que a infraestrutura básica dos parcelamentos, de fato, é constituída por equipamentos urbanos de escoamento das águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário e também abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar vias de circulação, tá bom? Quando nós falamos da REURB aqui, o passo a passo, dos 3 diferentes tipos de REURB, existem os 2 mais comuns, a REURB-E e a REURB-S, conforme nós conversamos aqui. A outra não é tão utilizada na prática assim. Eu protocolo então na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, a comissão da regularização vai dar o devido andamento. Essa regularização, gente, através de REURB, passo a passo, ela teria início, na prática, com o diagnóstico do núcleo urbano informal, né, e a classificação da modalidade. Então, quando você é contratado pelo cliente, a REURB que custa no mínimo 15 mil reais, de 10 a 20 mil reais, parcelado, você vai parcelar do cliente, esse é o valor desse serviço no mercado. Lembrando que em alguns casos você pode cobrar de 5% até 20% do valor do imóvel, valor mínimo limitado a 10 mil. Esse trabalho você vai fazer o quê? Primeiro passo, o diagnóstico, né, do núcleo urbano informal e a classificação da modalidade, é o primeiro passo. Nessa etapa você vai definir os critérios adotados, se cabe REURB ou não, se cabe uso capião, se cabe um meio extrajudicial, você vai definir qual o procedimento que você vai seguir. Se você chegou à conclusão que é REURB, então você tem que entender que de fato existe essa classificação, os pressupostos são cumpridos, né? Delimitação do poligonal do núcleo a ser regularizado e a realização de pesquisa junto ao registro de cartório de imóveis também. Depois que eu decidi fazer a REURB, eu vou fazer a criação do projeto de regularização fundiária. Uma vez que tenham sido feitas as diferentes pesquisas, o diagnóstico, as análises técnicas e jurídicas,
eu vou, de fato, comprovada a viabilidade da REURB, eu vou precisar de um agrimensor que fará o levantamento topográfico com a emissão das diferentes peças técnicas, as chamadas planta, número descritivo, e ART e RTT, né? RRT, perdão, ART e RRT. Então, eu vou precisar disso. Por isso eu preciso, na REURB, eu sempre falo que a gente precisa de parcerias, né, gente? A gente precisa de parcerias com engenheiros, assim como a Hold, o planejamento acessório, eu preciso de parcerias com contadores. É fato, né? É fato. Nessa etapa, será feita a apresentação do requerimento na prefeitura, seja digital ou físico. A prefeitura vai, de fato, vai despachar pedindo a emenda do requerimento ou documentos novos e vai ocorrer o processamento administrativo via requerimento na prefeitura municipal. Uma vez encaminhado o requerimento, a prefeitura vai definir um prazo para a manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel, né, e dos confrontantes também. A garganta do professor está pegando hoje, viu, gente? Uma virose. Vamos lá. E a autoridade, diante disso, depois do requerimento, a autoridade competente ela vai decidir sobre a aprovação ou não dessa regularização fundiária. E essa decisão ela vai ser mediante um ato formal, né, o qual se dará publicidade. Então, não é a prefeitura falar esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não, se a prefeitura deferir o pedido de REURB, tem que ter um ato formal, que vai gerar publicidade, né, publicado. O direito real a ser adquirido dependerá do instrumento de utilização a ser utilizado, de fato. E o mesmo pode acontecer também, né, quando o mesmo conceder a propriedade plena ou apenas o direito a alguns atributos, como usar ou ceder o imóvel. Então, por isso tem que ter publicidade. A prefeitura, a regularização fundiária, né, a comissão de regularização fundiária, aprovou? Houve esse ato formal? Vai, com a sua aprovação, será emitida a certidão de regularização fundiária. Essa certidão de regularização fundiária, que é chamada de CRF, vai ser entregue ao solicitante, munido da mesma e do projeto de regularização fundiária, que pode ser o advogado ou não. Precisa ser advogado para fazer REURB? Não precisa. Não obrigatoriamente. Com essa certidão em mãos, né, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a certidão de regularização fundiária é um documento constituído, né, para a regularização fundiária. Então, o próximo passo é levar ao cartório, via requerimento, cartório de imóveis competente, e pedir, através de prenotação, o registro cartorial do projeto de regularização fundiária aprovado. Então, esse seria o caminho, e nessa etapa o profissional de registro vai fazer o registro, a abertura de uma nova matrícula ou a verbação. Isso é considerado forma originária de adquirir propriedade, e o projeto da regularização fundiária emitido na matrícula do imóvel, ou seja, passa a ser dono quem solicitou. Então, é assim que funciona a REURB. Nós temos várias regularizações de imóveis diferentes. A REURB é muito interessante, porque ela é rápida e muitas vezes eficaz. Qual que é o problema? É um problema sério que nós temos no Brasil, que às vezes eu não consigo, muitas vezes, né, eu não consigo regularizar através de REURB, porque eu consigo até a aprovação do município, mas o cartório de imóveis entende que não seria uma maneira de ser declarada a adjudicação, não seria uma maneira, de fato, de ser chamada de forma originária. Alguns cartórios, hein? Alguns cartórios fazem isso, aí você tem um problema, porque você vai ter que fazer situação de dúvida inversa, talvez mandado de segurança, e dependendo da briga que você vai comprar, compensa fazer outra coisa, compensa começar do zero no escapião. Então, cuidado, tá? Então, eu queria muito falar sobre isso, porque esse assunto é muito importante. Quando nós falamos aqui da REURB, então é uma regularização muito interessante, hein? Esquecida, muita gente pensa em cartório extrajudicial, e às vezes a solução está na REURB, né? Que vai resolver de forma muito simples o problema do seu cliente. E a gente acaba esquecendo por falta de orientação, falta de informação. É uma realidade, então cuidado. É importante você saber que a REURB existe e como que você faz isso, né? Então, é fato. As regularizações extrajudiciais são aquelas que eu uso o cartório, nós conversamos aqui. Existem diversas maneiras de utilizar o cartório. O cartório, eu vou usar o tabelião de notas, que vai lavrar a escritura pública. Veja, quem lavra a escritura pública é o cartório, tabelião de notas. Eu vou pegar a escritura pública e vou fazer um requerimento para que seja registrado também no cartório de imóveis competente. Então, essa é a ideia, é a forma que eu faço para poder regularizar um imóvel através do meio extrajudicial.
Em relação à regularização através do meio extrajudicial, o grande avanço que nós tivemos hoje, de fato, foi a chegada com a Lei 13.382 de 2022 da regularização de imóveis através da adjudicação compulsória extrajudicial. Porque até então, a regularização de imóveis sempre foi feita ou judicial ou extrajudicial. Então, nesse cenário, a partir da Lei 14.384 de 2022, que saiu do forno recentemente, surge a adjudicação compulsória extrajudicial. Para quem não lembra, o que é a adjudicação compulsória extrajudicial? A adjudicação compulsória extrajudicial é uma forma que eu vou requerer ao cartório para a regularização do imóvel, através de requerimento e escritura pública, que até então, no começo, não era solicitado. Eu vou explicar isso também. Quando nós falamos da regularização através da regularização de adjudicação compulsória extrajudicial, nós estamos falando de mais uma forma nova, mais um meio, uma ferramenta, um instrumento novo, que nós temos para regularizar imóveis no Brasil. A adjudicação compulsória sempre foi uma ação muito parecida com a ação de obrigação de fazer. Lembrando que a ação de adjudicação compulsória ela sempre foi usada no Brasil para que o comprador obrigasse o vendedor, a vendedora, a transferir o imóvel. O grande objetivo da ação de adjudicação compulsória sempre foi obrigar, né? Eu usava a adjudicação compulsória para obrigar o vendedor a transferir, uma vez que ele estava se recusando, eu tinha até pago o imóvel. Então, eu usava a adjudicação compulsória para isso. Surge, de uns 15 anos para cá, a adjudicação compulsória inversa. Então, eu faço uma ação judicial, onde no polo ativo pode aparecer o vendedor contra o comprador. Porque o inverso também acontece, o inverso também acontecia. O comprador pagava, mas não passava para o nome dele. O vendedor queria transferir a propriedade, queria fugir de qualquer responsabilidade, uma vez que a propriedade não era mais sua, mas o comprador ficava enrolando. Então, mais uma possibilidade de transmissão dessa propriedade, né? Também através da adjudicação compulsória inversa. E surge recentemente, acaba de sair do forno, com a Lei 14.382 de 2022, veio instruir uma nova possibilidade na regularização imobiliária, que é a adjudicação compulsória extrajudicial, e surge como um grande instrumento. Inicialmente esse projeto surge como um projeto que não precisaria de escritura pública, ou seja, não precisaria obrigatoriamente. O texto original de lei falava que sim. O que foi aprovado, sancionado, fala que não. O Brasil é muito grande, né, gente? O Brasil é muito grande, muitos entendimentos diferentes. Chegaram à conclusão, alguns tribunais de justiça, algumas normas da corregedoria de alguns tribunais de justiça, chegaram à conclusão que precisa da escritura pública para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Qual que é o cenário hoje? A lei fala que não, mas os tribunais de justiça, a maioria deles, as normas da corregedoria impactaram que sim, e os cartórios estão exigindo. Então, na prática, precisa escritura pública, a lei fala que não. Eu vou brigar com o cartório, vou fazer a segurança. Não vale a pena comprar briga, gente. A gente quer resolver o problema do cliente, né? Segundo o Ministério, gente, de Desenvolvimento Regional, foi feito um cálculo, mais de 60 milhões de domicílios urbanos do país, mais de 30 milhões não possuem escritura, gente. Olha o mercado que nós temos para atuar. Não possui escritura pública. E são diversos fatores de irregularidade de imóveis no Brasil. Falta de conhecimento, falta de dinheiro, a verdade é essa, né? Loteamentos que surgem contrários à legislação, essa é uma realidade. A adjudicação compulsória extrajudicial, a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Nós temos dois artigos para fundamentar, o 1417, que esclarece que mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou, o arrependimento celebrada por instrumento público ou particular e registrado no cartório de imóveis, o adquirente, promitente, comprador, tem direito real à aquisição do imóvel. E o 1418, o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos forem concedidos, de fato, a outorga da escritura definitiva, de acordo, né, com a compra e venda, conforme quando ocorra a omissão, a recusa também. Então, dois artigos que vão fundamentar. Para usufruir da adjudicação compulsória extrajudicial, eu preciso sim ter requisitos. Esses requisitos para interposição são de grande valia, né? Senão eu não vou conseguir. O primeiro requisito para propor a adjudicação compulsória extrajudicial, ou seja, via requerimento direto no cartório com a escritura pública sim, por mais que a lei fale que não,
é a existência de uma promessa de compra e venda, ou documento afim. Também preciso da inexistência de previsão do direito de arrependimento, também. Então, nesse contrato, seja bem feito ou mal feito, tem que ter aí uma informação de inexistência de previsão de direito de arrependimento. E mais um requisito, eu diria que o terceiro, o registro da promessa de compra e venda no cartório de imóveis, no caso não é obrigatório, nós já temos até súmula que fala sobre isso, né? Se você pegar a súmula do Superior Tribunal de Justiça, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Mas isso na ação, né, gente? Na ação de adjudicação compulsória é imprescindível, sim, o direito de petição. Agora, o entendimento de muitos cartórios que eu preciso ter essa averbação. Mas isso é uma discussão, ainda é polêmico. Vale a pena tentar, mesmo quando a gente não tem o registro, a averbação, se o cartório não for conservador, né? Então, detalhe importante. Olha só que interessante. O que diz a Lei 14.382 de 2022? A Lei 14.382 de 2022, que dispõe sobre o sistema eletrônico de registros públicos, trouxe em seu artigo 216b a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial, garantindo maior celeridade e segurança. Então, foi daí que surgiu. A regra ficou assim: o artigo 1º da lei supracitada esclarece o quê? Que são legítimos a requerer a adjudicação compulsória. Presta atenção, hein? Também esse procedimento que vale R$15 mil, R$10 mil, 5 a 20% do valor do patrimônio, então merece atenção especial. O promitente comprador, ele tem legitimidade para propor. Qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários tem legitimidade para propor também, legitimidade ativa. Os seus sucessores e também o promitente vendedor, sendo obrigatória a representação através de um advogado. Tá? Então são os requisitos para figurar no polo ativo, né? Legitimidade para pedir a adjudicação compulsória extrajudicial. Os requisitos para o procedimento são cumulativos. Eu diria que hoje ficou pacificado o quê? A notificação do promitente vendedor através do cartório de registro de imóveis, no local, né, se preste serviço, se não, um tabelião de notas, caso o registrador delegue tal função ao tabelião. Promessa de compra e venda, cessão de direitos do promitente comprador, quando for o caso, e da sucessão também, quando for o caso. Mais um requisito, tem que juntar, não tem jeito, não tem como fugir disso, o comprovante do ITBI, né? Eu preciso juntar, porque é forma derivada. A adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicial, é forma derivada e não originária. Então eu preciso juntar. E também preciso juntar as certidões do distribuidor forense, da comarca da situação do imóvel e do domicílio, né, do requerimento, que demonstra a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. O prazo, gente, para poder fazer isso, a adjudicação compulsória extrajudicial, ficou pacificado que o pedido de adjudicação compulsória extrajudicial poderá ser formulado após 15 dias do recebimento da notificação por o promitente vendedor. E acredite, então, que o fato da não localização dos promitentes vendedores, devidamente certificados pelo cartório de títulos e documentos ou registro de imóveis, deve de fato, não deve apresentar nenhum impedimento para o registro da medida, porque a citação pode ser feita de forma editalícia, pode ser uma opção, na prática é uma opção que pode ser feita, pode ser utilizada também. Então, importante, é um avanço, né? Eu devo solicitar a adjudicação compulsória extrajudicial quando o cliente tem um contrato bem feito, com cláusula de arrependimento, né? E lembrando, cópia do pagamento, ou seja, eu consigo provar que o meu cliente pagou, né? Então, vale a pena tentar sim. Então, um meio que nós usamos muito para fazer a regularização de imóveis. Aproveitando esse mundo do extrajudicial, eu quero falar com você do uso capião extrajudicial. Cuidado! Muitas vezes o cliente que nos procura fazer uso capião extrajudicial, ele não tem documentos, não tem provas, então nós precisamos de um uso capião judicial para poder instruir melhor, pedindo audiência de instrução e julgamento, apresentação de provas orais, testemunhos e depoimento pessoal. Nós temos que instruir melhor, pedindo uma inspeção judicial, antecipação de uma perícia. Muitas vezes o cliente nos procura para fazer a adjudicação, o uso capião extrajudicial, mas já tem litígio, iminência de litígio, eu preciso usar a súmula 237 como matéria de defesa. Então, cuidado, tá, gente? O que estão fazendo hoje, estão vendendo cursos falando que tudo é extrajudicial, que vai ficar milionário, e aí muito advogado que não é da área, está iniciando na área, advogado, leva para o extrajudicial e acaba perdendo o cliente. Porque o cliente percebe que o advogado está perdido, a advogada, o cartório não registra, o cartório enrola, as certidões vão vencendo. Cuidado com isso, tá? Má fria, hein?
Dentro do uso capião extrajudicial, nós só vamos fazer esse uso capião quando não tem litígio, não tem iminência de litígio, o cliente tem todos os documentos que eu falo, as provas da posse, né? A prova mansa pacífica a gente prova através da certidão de distribuidor civil, mas no uso capião extrajudicial precisa ter prova da posse, contas de consumo, água, luz, recibos, notas fiscais, fotos, imagens. Né? A mesma coisa acontece com o animus domini, que é a alma de dono, a vontade de ser dono. Então, cuidado. Eu fiz um checklist aqui para você. Quando nós pensamos no uso capião extrajudicial, temos que lavrar a escritura pública também no tabelião de notas. E os documentos necessários para o uso capião extrajudicial, conforme esse checklist, o professor foi o terceiro advogado no Brasil a conseguir o uso capião extrajudicial, eu trago para você. Então, eu diria que o primeiro documento, vamos lá, anota aí, importante, tomar mais uma aguinha para a voz não sumir. O primeiro documento, isso é muito importante, é o requerimento de conhecimento, né? É o requerimento de reconhecimento extrajudicial da uso capião. Esse requerimento, como se fosse uma petição inicial, atendidos os requisitos da petição inicial, com base no 319 do Código de Processo Civil, fato, fundamento, pedido, tudo bonitinho, como se fosse uma petição inicial. Como se fosse, não é, né? Só que em vez de eu colocar o nome ação declaratória de uso capião, eu vou colocar requerimento de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Nesse requerimento eu tenho que qualificar as partes, se for pessoa física, cópia autenticada dos documentos dos outorgantes, né? Cônjuges, CPF, RG e comprovante de endereço. Se for casado, eu também a certidão de casamento expedida a menos de 90 dias. Se for divorciado, a certidão de casamento com averbação do divórcio, expedida a menos de 90 dias. Se viúvo, certidão de casamento com anotação do óbito, não tendo sido averbada, certidão de casamento expedida a menos de 90 dias, junto com a certidão de óbito expedida a qualquer tempo, tá bom? Uma dica pro do gado também. Se solteiro, a certidão de nascimento, expedida a menos de 90 dias, anota aí também, isso é importante. Se há pacto antinupcial e não estiver averbado no registro de casamento, deverá ser apresentada a certidão de escritura pública do pacto, tá? Original ou autenticada. Outro documento também necessário, a certidão negativa de registro do imóvel, uso capiendo, ou certidão na matrícula, ambas atualizadas também. A ata notarial é obrigatória no procedimento de uso capião extrajudicial, então um documento necessário para o requerimento de uso capião, para poder pedir para que se produza exclusivamente o efeito dos devidos fins. Plano terminal descritivo também deve ser assinado por profissional legalmente habilitado, lembrando que também para os titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, uso capiendo, ou na matrícula, né, dos imóveis confinantes, ou pelos ocupantes a qualquer título também, bem como os respectivos cônjuges e companheiros também, tá bom? Mais um documento que eu preciso é a prova da anotação de responsabilidade técnica. Você já ouviu falar, a ART, ou do registro de responsabilidade técnica, tá? A ART. Outro documento que eu preciso também é o RRT. O que é o RRT? No respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, preciso ter a prova, preciso ter esse documento também. O justo título, ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a cadeia processória, o tempo de posse, é bem-vindo. Tem os capião que exige o justo título, tem os capião que não. Então depende da modalidade que eu escolher. O que é justo título? Qualquer documento escrito de boa-fé, ok? Então, é justo título um contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios, contrato de compra e venda, carta de indicação, carta de matação, formal de partilha. O problema é que se eu uso um capião que exige justo título, pode ser que o juiz, a juíza, isso no Poder Judiciário, aplique uma subjetividade, né? E aí entenda que aquele documento não tem os requisitos, então pode ser um problema sério, né? As certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual são necessárias, não só do distribuidor estadual, mas da Justiça Federal também, do local da situação do imóvel escapiendo, expedida assim nos últimos 30 dias, tá? Essas certidões, se vencerem, você tem que tirar novas certidões. Essas certidões que demonstrem a inexistência de ações que caracterizam a oposição da posse e o nome de todos os interessados também. Outro documento necessário também é a descrição geográfica, né? Ou georreferenciada, que é o termo mais utilizado, descrição georreferenciada nas hipóteses da Lei 10.267 de 2001, né? Então também é importante. Instrumento de mandato público ou particular, com poderes especiais e firma reconhecida por semelhança também, autenticidade, outorgada por advogado também.
a declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória, e também a certidão dos órgãos municipais ou federais que demonstra a natureza urbana, né, ou rural do imóvel usucapiente, expedido em até 30 dias do requerimento. Então, esses são os documentos necessários básicos, o basicão dos documentos necessários para que a gente possa fazer uma regularização extrajudicial. Então, isso é importante. Lembrando que a regularização extrajudicial, quando possível, é muito boa, é rápida, né? Mas quando possível. O problema é que está virando batata quente, as pessoas jogam na mão do tabelião achando que isso é um horário fácil, e não é, né, gente? Você está enrolando o cliente, está enrolando você mesmo. Então, tem que analisar, o primeiro juiz da causa é você, tem que analisar com cuidado. Outra retificação que eu quero falar com você é a retificação de registro público. Também muito comum, é muito comum a matrícula ter defeito, né? Ter erros. Então, nós temos aí a sobreposição de matrícula, nós temos matrículas que, de fato, são falhas, com área residual, faltam áreas, sobreposição, tem imóvel sem matrícula em lugar nenhum, né? Aí não caberia retificação, porque tem que abrir uma matrícula nova, aí teria que ser uso campeão mesmo. Mas eu vou pensar em regularização através de retificação sempre que o problema for de dentro, da parede para dentro, da matrícula para dentro, retificação. Da matrícula para fora é outra coisa, mas da matrícula para dentro, retificação. Na retificação de registro imobiliário, direto no cartório de registro de imóveis, é uma vantagem dos usuários, claro, quando possível, é a chamada retificação extrajudicial. Vamos lá, gente, força aí, vamos lá. O que é essa retificação, professor Júlio, de registro público? Retificar, gente, significa corrigir. Corrigir. Retificação de registro é um procedimento que pode ser judicial, feito perante o juiz, uma ação judicial de retificação, ou extrajudicial. Quando é feito diretamente ao cartório de imóveis, chamado de retificação extrajudicial, é que tem como a finalidade da correção de erros, omissões, imperfeições, porventura, que existam na descrição do imóvel ou nos dados das pessoas que constam no registro, né? Em casos que eu vou usar a retificação extrajudicial. Então, vamos lá. A retificação de registro público eu vou usar, vamos listar uns casos que você pode usar. Primeiro, a lei federal, quer ver? A lei 6.015, né, de 73, ela autoriza a retificação do registro nas seguintes situações. Primeiro, de ofício, sem a necessidade do requerimento do interessado, ou requerimento do interessado nos casos que houver omissão, erro contido na transposição de qualquer elemento do título que é a matrícula, né? Quando o documento ele é levado a registro, está correto e o cartório, ao fazer o registro, deixa de constar alguma coisa. Então tem que fazer constar. O cartório não levou as informações de forma incorreta. Também outro motivo é a indicação, atualização de confrontação, também. É outro motivo que nos leva a usufruir da retificação. Também a alteração da denominação do logradouro, né, público, é muito comum acontecer isso, comprovado por documento oficial, alteração do nome da via, né, rua, pode ser avenida, pode ser praça, etc., para a qual o imóvel confrontante mediante certidão emitida pela Prefeitura Municipal. A retificação também é feita, gente, de certa forma, que vise, sim, a indicação de rumos, ângulos, né, deflexão ou inserção de coordenadas geográficas, e que não haja alteração das medidas perimetrais, também importante também. Outro ponto que eu uso também a retificação é a alteração e inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes no registro também, quando não conste no registro a área total do terreno ou ainda quando não estiver errada, desde que a área possa ser calculada pelas medidas que já constam no registro. Outra situação também que nós usamos a retificação, fiz isso no escritório recentemente, deu certo. Fiz a retificação em virtude de uma reprodução da descrição de linhas divisórias do imóvel confrontante, que já tinha sido objeto da retificação. Isso ocorre quando um dos lados do imóvel confrontante com o imóvel que já tenha retificado a mesma medida, ou seja, o vizinho tinha feito a retificação, só que ficou errado desse meu cliente, o cliente nos procurou para retificar. Efeito cascata, todo mundo tem que regularizar, né? Também é importante. Também usamos muito em relação à inserção ou modificação dos dados, né? Comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial,
quando houver necessidade de produção de outras provas também. A requerimento do interessado, no caso da inserção ou alteração da medida perimetral, que resulte ou não a alteração de área, a dica que eu quero dar para você é que o procedimento para apuração de remanescente é idêntico ao procedimento de retificação de registro público, tá? Então, fique atento em relação a isso. Mais um ponto que eu queria trabalhar com você na retificação, no caso de fazer uma retificação de registro público extrajudicial, ou seja, diretamente do cartório, para alteração de área ou de medidas do imóvel, nós devemos proceder levando documentos ao cartório. Então, primeiro, requerimento com firma reconhecida, requerimento de retificação. 2, planta do levantamento topográfico do imóvel e memorial descritivo, quem faz isso é o topógrafo, assinado pelo proprietário. E também pelo técnico responsável, que é o engenheiro, agrimensor, topógrafo, arquiteto ou outro profissional habilitado pelo CREA ou também pelo CAU, né, pelo CAU. E pelos confrontantes, que são os vizinhos, com as firmas reconhecidas também. Isso é o básico para a gente conseguir a retificação extrajudicial. Também é necessário também a anotação de responsabilidade técnica, a RT, que eu já tinha falado, e também o registro de responsabilidade técnica, RRT, do profissional que assinou a planta devidamente quitada. Mais um momento importante, não pode faltar na retificação de registro público também extrajudicial, a certidão de matrícula ou transcrição do imóvel que se pretende a retificação atualizada também. Lembrando que eu também preciso das certidões das matrículas ou transcrições dos imóveis confrontantes, dos vizinhos. E a certidão de confrontação do imóvel que pretende retificar, caso tenha necessidade, emitida pela Prefeitura Municipal também. Outros documentos poderão ser exigidos conforme o caso, tá? Então, também é importante. Quando nós falamos aqui de requerer ao cartório de imóveis que notifique os confrontantes, ou seja, o proprietário e o ocupante, que não assinarem a planta, gente, a que se manifestem sobre a retificação, nesse requerimento deverá constar o nome e o endereço onde possa ser localizado. Estando a retificação em ordem, sem nenhuma exigência, o oficial vai fazer o registro, tá? O registro não, a retificação, né? O termo mais adequado, mais correto para a gente não errar. Lembrando que o oficial ele vai notificar o confrontante para se manifestar sobre a retificação no prazo de 15 dias. Os confrontantes, os vizinhos, tem que notificar, hein? Mesmo na extrajudicial. Caso o confrontante não se pronuncie, não fale nada, dentro de prazo de 15 dias, o oficial intimará o requerente e o técnico responsável que assinou a planta para que se manifeste sobre o fato e no prazo de 5 dias, normalmente 5 dias, havendo acordo, a retificação será averbada, tá bom? Então, importante. Em relação ao valor da averbação e retificação em público, depende da tabela de emolumentos do Estado, né? Cada Estado tem a sua tabela estadual, lei municipal, então é importante trabalhar isso diretamente na lei, tá? Então, importante aqui, esse ponto de retificação é um ponto que nos interessa, um ponto que merece uma atenção especial, porque muitas vezes o cliente nos procura, mas o que ele precisa de fato? Ele precisa de uma retificação, né? Uma retificação da área, não é uso capião, não é a retificação compulsória, ele só é necessário para resolver o problema dele, dela, da família, a retificação em estudo público. Então, ponto importante a ser estudado também, levantado aqui também, tá bom? Então, importante isso. Vamos lá, eu falei aqui da regularização via retificação, mas eu quero trazer para você também o inventário, né? já tinha falado da verdade, o inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, tudo isso eu resolvo no cartório com escritura pública. Em relação à ação de demarcação de terras, tá? E divisa de terras, essa ação também é muito importante, também nos interessa muito. Também é uma forma de regularizar imóveis também, claro que é. Quando nós falamos da ação de demarcação e divisão de terras, é uma ação que é utilizada assim na prática para regularizar imóveis, porque nós temos um problema que são dois confrontantes que cada um alega que aquele pedacinho é seu. Então, um grande exemplo é a novela que está passando. Já passou várias vezes, vale a pena ver de novo, que era a briga de uma família com a outra, querendo mudar a cerca. Então, o que vai resolver esse problema, quando o problema não é dentro da matrícula, é de fora? A retificação só é possível dentro da matrícula. Quando o problema é fora, é demarcação, é divisão. Então, olha como muda a forma de regularizar esse imóvel. Há diferentes afinidades, né, de procedimentos que aproximam as ações de demarcação e divisão de terras, embora diversos os prepostos de verdade e de cabimento de cada um. Pode ser cumulativa, tá? Os nomes atribuídos a tais ações de fato evidenciam os respectivos procedimentos que nós vamos usar e referem sim às terras particulares excluídas, logo as terras também devolutas, bens públicos chamados demonicais. Então nós vamos usar nesse cenário aqui. A ação de demarcação, gente, ela pressupõe
a existência de 2 prédios confinantes, cujos limites não estejam perfeitamente extremados, adequados. A ação de divisão, por sua vez, pressupõe, gente, a existência de apenas um prédio. Quando eu falo da ação de demarcação, 2 prédios. Divisão, 1 prédio, ok? Na ação de divisão, pressupõe a existência de um prédio, apenas um prédio, que pertence a 2 ou mais proprietários, que pretendem extinguir o condomínio. A demarcação está ligada ao direito do vizinho, ou direito de vizinhança, né, que é o mais conhecido. Enquanto isso eu estou falando da demarcação, tá? A demarcação está ligada ao direito de vizinhança. Põe assim, demarcação igual ao direito de vizinhança. Divisão igual forma de extinguir a comunhão. Então, divisão é dividir, ok? Demarcação, vizinhos, direito de vizinhança. A afinidade entre essas 2 ações é objeto de discussão, porque elas podem ser feitas numa ação só. Na demarcação, os diversos imóveis que existem, né, ainda ou antes mesmo do ajuizamento da ação, e na divisão, por sua vez, antes da propositura da ação, só haverá um imóvel ao qual resultarão 2 ou mais. Né? Então, esse é o objetivo. Fica muito claro também que essas ações têm natureza dúplice. Né? Ambas as ações têm natureza dúplice. Feita a demarcação, estarão extremados também os limites da propriedade do autor e do réu, por isso tem natureza dúplice, ou dúplice, né? Que é o termo mais utilizado. Não há necessariamente, não há de fato, de que o réu apresente reconvenção para pedir que também faça a divisão, as divisas de seu imóvel e sejam delimitadas. Feita a divisão, restarão de fato estabelecido quais são as partes e que bem pertencerão a cada um. Então, ficou claro isso também, segundo a jurisprudência no Brasil também. Essas ações, gente, nós vamos usar então quando existe briga de vizinhos. Aí eu estou falando o quê? De uma ação que necessariamente é a demarcação, né? E tem a divisão, que eu vou separar o imóvel em caso de copropriedade. Então, são ações que podem ser acumuladas na mesma, mas têm de fato objetivos diferentes, inclusive podem ser feitas de forma também totalmente autônomas. O Código de Processo Civil atual, ele esclarece que para as ações fundadas em direito